Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo para finalizar o trabalho 2 de Eletrônica para Computação, uma disciplina da USP. E essencialmente eu vou explicar de fato como que funciona o trabalho feito. A atividade consistiu na montagem de um circuito que simula um sensor de estacionamento de carro. Então, dessa forma, a gente construiu um circuito que regula a frequência de bip de um buzzer passivo com base na distância captada por um sensor ultrassônico. Dessa forma, uma menor distância entre o sensor e o obstáculo gera bips com maior frequência, simulando de fato um sensor de estacionamento. Aqui vai ter a visão geral do projeto. Esses são os alunos envolvidos no trabalho. A tabela de gastos, a simulação de Tinkercad, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o projeto físico. Essencialmente eu vou explicar o circuito e falar como que o código funciona. Aqui está o circuito. A gente vai precisar de um sensor ultrassônico, conectado na fonte de 5 volts do Arduino, no ground, e os dois pinos de trigger e echo precisam estar conectados em portas digitais do Arduino. Já o buzzer, ele pode estar conectado tanto em uma porta analógica, PWM, quanto em uma digital. E também tem que estar conectado no ground da protoboard. Na prática, a gente usou, na verdade, um buzzer com 3 entradas, né? O VCC, que é o 5 volts, o ground e o I/O, que é o pino digital. Infelizmente aqui na simulação não tem um buzzer de 3 entradas, só tem de 2, então a gente conectou o ground e o pino de entrada. Ok, então partindo para o código, o que a gente fez? Essencialmente, primeiro nós vamos começar definindo, né, o modo dos pinos, né, o trigger do sensor ultrassônico, ele é um output, porque ele vai enviar sinais, os sinais ultrassônicos, e o pino de eco, ele é input, porque ele vai pegar o eco desses sinais ultrassônicos, ele vai pegar a volta do sinal ultrassônico. E é com base no tempo entre ida e volta que o sensor vai medir a distância. E claro, o buzzer vai ser um output também. Aqui em cima só são as constantes que registram os pinos nos quais eu conectei o trigger, o echo e o buzzer, né? O trigger está no 13, o echo está no 12 e o buzzer eu coloquei no 10. Então, qual foi a lógica? A ideia aqui foi a gente emitir pulsos por 10 segundos com o trigger. E daí a gente vai guardar em uma variável chamada duration, que é a duração. A duração desse pulso, né? A duração entre a ida do pulso, que foi emitida pelo trigger, e a volta, que foi recebida pelo echo. Aí com esse tempo, se a gente multiplicar pela velocidade do som e dividir por 2, a gente consegue pegar a distância entre o obstáculo no qual o som foi refletido e o próprio sensor. Perceba que tem que dividir por 2, porque senão a gente ia pegar 2 vezes essa distância. A distância de ida e a distância de volta. Por isso que tem que dividir por 2. Daí, com base nessa distância, a gente vai poder mapear, né, distância para frequência do buzzer. Então, primeiro a gente limitou a distância medida pelo sensor de 0 a 200 centímetros, porque não precisa ser tão distante assim. E mapeamos, com base nessa limitação, distância para frequência. Então, 0 de distância, que seria o mais próximo possível, seria 6.000 Hz de frequência. E 200 centímetros a gente colocou para 200 Hz. A gente não colocou 0 para evitar um silêncio total do buzzer. Com base nisso, usamos a função tone para colocar o buzzer para essa frequência que foi mapeada. Daí o buzzer vai ficar pitando por 50 milissegundos. Depois ele para e espera 25 milissegundos para o código executar novamente nesse loop aqui. Essencialmente é disso que se trata o projeto 2 que a gente fez com o Arduino.